Lição 9: Arrependimento e fé para a salvação. Para refletir a respeito de arrependimento e fé para a salvação, responda. Pergunta 1. O que significa arrependimento no Antigo Testamento? Resposta. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Pergunta 2. Qual é a ação do Espírito Santo no arrependimento do ser humano? Resposta. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. João 16:8. Somente Ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Pergunta 3. O que é a fé natural? Resposta. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Tiago 2:17. Pergunta 4. O que é a fé salvífica? Resposta. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Logo, a fé salvífica não consiste somente Lição 9: Arrependimento e fé para a salvação. Para refletir a respeito de arrependimento e fé para a salvação, responda. Pergunta 1. O que significa arrependimento no Antigo Testamento? Resposta. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Pergunta 2. Qual é a ação do Espírito Santo no arrependimento do ser humano? Resposta. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. João 16:8. Somente Ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Pergunta 3. O que é a fé natural? Resposta. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Tiago 2:17. Pergunta 4. O que é a fé salvífica? Resposta. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Logo, a fé salvífica não consiste somente Lição 9: Arrependimento e fé para a salvação. Para refletir a respeito de arrependimento e fé para a salvação, responda. Pergunta 1. O que significa arrependimento no Antigo Testamento? Resposta. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Pergunta 2. Qual é a ação do Espírito Santo no arrependimento do ser humano? Resposta. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. João 16:8. Somente Ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Pergunta 3. O que é a fé natural? Resposta. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Tiago 2:17. Pergunta 4. O que é a fé salvífica? Resposta. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz. Logo, a fé salvífica não consiste somente